Olá pessoas, hoje vamos falar sobre a Revolução dos Bichos, de Eric Arthur Blair. Mas Matheus, Eric Arthur Blair não é o George Orwell? Sim, meu amigo, mas o que vocês não sabem é que o nome original, o nome verdadeiro, o nome de batismo, o nome do governo governamental de George Orwell é Eric Arthur Blair, que é esse homem aqui, e George Orwell, na verdade, é só o seu pseudônimo, né, que é o nome fictício que as pessoas usam. Então é este homem aqui, e ele vai escrever a Revolução dos Bichos. Mas que isso, Matheus? É um conto? É uma fábula? São animaizinhos na fazenda? Né? Primeiramente, vamos falar sobre o que se trata este livro, que era, na verdade, uma certa denúncia que o George Orwell queria fazer contra o regime stalinista de Joseph Stalin, que foi ali um tirano, um ditador na Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução Russa ali, onde foi criada a União Soviética, iniciada a União Soviética, até ali em 1953, que foi a data que ele faleceu, né, o Stalin, foi governado com mãos de ferro ali, com muita tirania, muita crueldade, o regime do Stalin. E o George Orwell queria falar sobre isso, mas ele não queria escrever exatamente sobre isso, até porque poderia sofrer censura ou até perseguição do governo de Stalin. Ele não era soviético, mas o Stalin poderia muito bem, assim como fez com Trotsky, enviar um emissário para poder assassiná-lo em algum lugar. Então ele queria falar sobre como era implementado um governo autoritário, um regime ditatorial, né, sem falar sobre isso exatamente com todas as palavras. Então ele foi genial e criou essa fábula aqui, que são os animais que tomam conta de um potentado local, de uma fazenda local, né? Eles fazem uma revolução para tirar os humanos do poder. Então eles tiram os humanos ali e botam para correr os fazendeiros, o Sr. Jones, que é o dono da fazenda, o resto dos fazendeiros, e eles tomam o poder lá. Então eles se tornam os fazendeiros, né? Eles não se tornam mais os animais da fazenda, sim os fazendeiros. Eles começam a trabalhar, só que muitas coisas vão acontecendo que vai mudando a percepção dos animais sobre será que era bom antes ou será que é bom agora? O que será que aconteceu? Então ele vai falar disso tudo muito espertamente neste livro, que vai contar, na verdade, como eu disse, né, não se fala sobre fazenda, não está falando sobre fazenda nem sobre animais. Ele está falando sobre um governo ditatorial que chega ao poder, né, e começa a implementar toda a sua mão pesada, suas mentiras, sua desinformação. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo aqui, beleza, galera? Então, se você quiser saber mais sobre isso, por favor, ajude o canal dando like, beleza? Dá um like aí e se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Me responde, você já leu ou não leu Revolução dos Bichos ainda, beleza? Escreve nos comentários aí que eu quero ficar sabendo. Então, vamos falar agora na parte onde vão ter spoilers, beleza, galera? Vamos falar com spoilers agora sobre esta belíssima obra aqui, né? Revolução dos Bichos. Bom, então chega o dia em que os animais se revoltam porque eles estão passando muita fome, estão incomodados com o governo, com a forma como o Sr. Jones ele impulsiona a fazenda ali, a forma como ele gerencia a fazenda, e eles resolvem dar um pé, né, dar um pé nele assim, botar ele para fora, botar ele para correr, né, se juntam e bum, bota ele para correr, bota as coisas dele para correr, bota os fazendeiros dele para correr, e eles vão lá e tomam a fazenda. E agora não é mais a fazenda solar, agora é a fazenda dos bichos. E aí ficou uma beleza, agora os animais, aí foi implementado o animalismo, que é o que? Os animais mandam aqui, tudo animal, 2 patas é ruim, 4 patas é bom, aqui é o reino aqui é o reino da animalia, né? Nós mandamos aqui animalismo, e ficou aí legal, né? Só que a partir de um tempo, começou a perceber que alguns animais tinham mais regalias do que outros. Antes tinha dito, não, porque somos todos iguais, e depois começou a dizer, né, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então aí começou, né? A Revolução dos Bichos aí, o cachorro latindo. Aí começou, né, a grande reviravolta, que foi a revolução, e eles tiraram do Sr. Jones. Só que depois ficaram os 2 mais inteligentes. Que na verdade os mais inteligentes dos animais eram os porcos. Pera aí que os cachorros estão latindo aqui, se eu dar só um pause aqui. Então, os mais inteligentes dos animais eram os porcos. E os mais inteligentes que tomaram o poder dos porcos eram era o Bola de Neve e o Napoleão. O Bola de Neve e o Napoleão eram os 2 principais ali, cara. Só que o Napoleão, ele era mais ditador ainda do que o Bola de Neve. Então o que ele fez? Armou uma reviravolta, armou um golpe para
detonar o Bola de Neve, tirar a Bola de Neve e ficar com poder para ele. Então, assim, teve uma revolução que tirou o Sr. Jones, que era o fazendeiro humano, depois ficou os dois, e depois o Napoleão tirou o Bola de Neve, né, na covardia, fez uma reviravolta lá. Ele criou desde pequeno os cachorrinhos, os filhotes de cachorrinhos se tornaram monstros, cachorrões, né, monstros, e só obedeciam ao Napoleão. Então ele conseguiu. E ali os cachorrões vão representar ali o que? A polícia, o governo policialesco ali, a militarização, né? O governo ostensivo, militar ostensivo, né? Contra a população. E ele é o governo. Aí o que acontece? O Napoleão se torna o governo, o líder supremo, o ditador. Os cachorros que o defendem, né, que estão sempre em volta dele, são um estado policialesco, né, ditatorial, e ele deixa o que ele se dizia que era do povo, eu sou do povo, eu sou um de vocês. Agora ele nem se metia com o povo, raramente ele era visto em público e estava sempre cercado do galo preto dele, que ia anunciando a chegada dele, e dos cachorros que faziam a proteção dele ali. Então, cara, mostrou ali que ele não era ninguém realmente do povo, que ele só era um ditador, e que esse livro vai mostrar que o sonho do oprimido é ser o ditador, né? Infelizmente é isso que vai mostrar no livro. E, cara, aí ele dá o golpe, tira o Bola de Neve, e o Bola de Neve vai ser, depois que ele foge, nunca mais é visto, ele vai ser ali o bode expiatório para qualquer coisa. Qualquer coisa que deu errado no governo foi o Bola de Neve. Ah, mas aconteceu isso. Não, que o Bola de Neve, ele tá vindo aqui, tá fazendo a zona aqui e tá saindo. Ele tá convencendo as pessoas a ir pro outro lado. Não, ele que tá convencendo as pessoas a ir pro outro lado, ele que tá vindo aqui subverter as pessoas. Então, tudo era culpa do Bola de Neve. Então, tudo que acontecia de errado, toda a má gestão dele era culpa do Bola de Neve. Ele botava a culpa nele, que nem, coitado, nem tava mais ali. O coitado tomou um golpe, saiu fugido, e nem tava fazendo mais nada ali contra eles. Tava em outro canto, tava botando a culpa em tudo, né? Pra não assumir os erros do governo, que toda ditadura é assim, né? Pra não assumir os erros do próprio governo, eles vão dizendo que a culpa é disso, daquilo, da economia, do outro país, nananana. Enfim, aí tem isso, né? Que é o bode expiatório deles tudo, é o Bola de Neve. E tem um outro porco, né? Que é o Garganta. O Garganta é como se fosse o porta-voz do Napoleão. O porta-voz é como se fossem os influenciadores. Isso acontece não só em ditaduras, mas em democracias também. Os influenciadores, os famosos, eles são pagos pelo governo para poder falar bem do governo. Então, não, o governo é uma maravilha, não, isso não está acontecendo não. E o Garganta é exatamente isso. Os animais falam, mas você não acha que isso está acontecendo errado? Vocês disseram que ia ser assim, mas foi assim. Pô, mas a gente está sentindo mais fome agora do que antes. Aí o Garganta vinha, né, tinha uma lábia imensa, ele, não, calma, eu vou te explicar. Não é assim não, é assim, porque você está pensando por esse ângulo, mas não aconteceu assim, aconteceu desse jeito. E ele convencia tão bem que os animais tinham memória curta, né? E eles, realmente se convenciam com a explicação do Garganta, né? Realmente, pode ser, acho que isso aí faz sentido, cara. Então, ele era tão bem era um convencedor, né? Tinha o dom ali da persuasão. E os animais, como eles tinham pouca memória, não eram tão inteligentes quanto os porcos, os restos dos animais, né? Eles acabavam se convencendo. E tinha as leis lá, né? Tinha 7 mandamentos, depois se tornou um, que ficou 2 patas ruim, 4 patas bom. E aqueles 7 mandamentos que tinham lá, eles mudavam toda hora o governo mudava lá, os porcos mudavam o mandamento, porque não poderia fazer algo, mas eles começavam a ter vontade de fazer esse algo, aí eles iam lá e mudavam. Por exemplo, não pode beber. Aí quando eles começaram a querer beber, botaram assim, não pode beber em excesso, aí mudavam. Né? Então eles iam sempre mudando as leis e mentindo à população. E os animais falavam, mas eu lembro que não estava escrito assim, estava escrito assim desse jeito. Aí o Garganta vinha, né, que era bom influenciador, não é assim não, é por causa de pipi, papapá, ia explicando. Aí os animais, depois de um tempo, se convenciam. Realmente, pode ser. Aí, é impressionante, cara. E tem também a figura do Sansão, que é o cavalo. O Sansão era aquela coisa, aquele trabalhador que ele dá 100% de si pro trabalho, pro progresso ali do país. Então aquele cara que trabalha, que não questiona nada, o governo é bom, ele tem 2 máximas, né? 2 frases que ele fica repetindo. A primeira é vou trabalhar mais, sempre vou trabalhar mais. E a segunda é Napoleão tem sempre razão. Então assim, só trabalha. Não, mas o governo é igual aqueles caras, né? O governo tá te enganando, cara. Não tá nada, o governo tá sempre certo. Não, mas o governo... Não, cara, que fala de governo? Não, trabalho.
Não reclame, trabalhe. Cara, mas o governo tá te ferrando aqui, não tá vendo? Não, o governo é maravilhoso, não tá mentindo nada, você que tá mentindo. Então o Sansão representa esses caras, né? O trabalho árduo, forçado, ali o trabalho firme e, né, sempre sendo enganado aí e não quer raciocinar, ele só quer trabalhar mais e ele é a peça perfeita para um governo ditatorial, qualquer governo, na verdade, que é aquele cara que trabalha e não questiona nada, só trabalha cada vez mais. Aí o que acontece? Aí tem esse Sansão, que é o cavalo, que representa. Tanto que quando o Sansão ele fica mal, não consegue mais trabalhar, de tanto trabalhar ele fica. Não consegue se levantar mais. Aí eles dizem que vão mandar ele pro melhor hospital, o governo, não, tô se solidarizando aqui com o Sansão, vou mandar ele pro melhor hospital e manda nada, manda ele pra baixo e mata ele mesmo, dizendo que ia mandar ele pro hospital, depois ele ia voltar, ia ficar num campo verdejante, onde ele ia ficar tendo a aposentadoria dele, que nada, mandaram ele pro abate lá e acabou, mostrando que ele se preocupou com nada, só com trabalho árduo mesmo, que não põe nem pra ninguém. Então, e é mostrado também que eles fazem a revolução para tirar os humanos do poder, entrar o animalismo, só que depois, aí eles têm aquela canção, né, Bichos da Inglaterra, eles ficam cantando as canções revolucionárias, Bichos da Inglaterra, só que depois, quando eles são o poder, quando eles são os ditadores, aí eles não querem mais revolução, porque ó, a revolução é só quando somos nós contra os humanos, tiramos humanos. Agora que nós somos o poder, a gente não quer revolução, que revolução vai tirar a gente. Não, agora não existe mais revolução, não. É proibido agora cantar Bicho da Inglaterra, é proibido falar em revolução. Revolução era só quando a gente tinha que chegar no poder. Agora que a gente chegou no poder, meu irmão, acabou a revolução. E aí, cara, é impressionante como é que mostra isso. Assim como os revolucionários, tanto o Stalin, Lenin e todos que chegaram depois dele, todos que, na verdade, todos que fizeram, vamos dizer assim, todos que fizeram a revolução, que estiveram no papel da revolução ali, quando eles chegam no poder, eles tiram o outro poder, chegam ao poder, aí eles não querem uma revolução, porque agora são eles, né? Eles que podem sair. Então, assim, a revolução é bom até que você chegue ao poder. Então, aí como isso, ele acabou tirando o direito de eles cantarem a Bicho da Inglaterra, falou, não pode mais cantar, não pode mais falar de revolução, agora a revolução é proibido, né? E também tem, como eu falei, a questão que eles vão mudando as leis, vão mentindo para as pessoas, enganando com números. E eu separei, cara, alguns trechos importantes aqui para mostrar para vocês. 4 vezes que eu marquei aqui, né, que eu achei que eu deveria falar nessa resenha, foi aqui. Assim que desmamaram, tá falando aqui dos cachorros, né, que ele criou como seus protetores, né, como sua polícia, né. Assim que desmamaram da sua mãe, Napoleão os afastou da sua mãe, dizendo que se responsabilizaria pela educação deles. Ele os levou para um sótão ao qual só se podia chegar através de uma escada do depósito, e lá os manteve de tamanha reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu da existência deles. Ou seja, criou esses cachorrinhos desde pequenos para atenderem só a ele, verem ele como mãe e pai ao mesmo tempo, como guardião ali, e protegerem só a ele, né? Então, é basicamente como você aparelhar a polícia e o exército, né, os militares, como sua proteção pessoal, sendo que elas têm que representar o povo e não o governante, não o ditador. Ela tem que proteger o povo e não proteger o governante do povo. E tem aqui também a outra parte, né? Os animais odiavam Moisés. Moisés é o corvo, que ele era como se fosse a parte espiritual, religiosa. Ele falava que tinha o tal da montanha do açúcar, que era ali o paraíso onde os animais iam quando morriam, que eles iam para lá e eles ficavam lá descansando do trabalho. Então esse Moisés ele se posicionava assim, ele dizia que existia uma montanha do açúcar, um paraíso para os animais. Só que o governo não gostava muito, né? Os porcos não gostavam. Porque ele contava histórias, os animais odiavam Moisés, porque ele contava histórias e não trabalhava. Mas alguns deles acreditavam na montanha do açúcar. E os porcos tinham que discutir muito para persuadi-los de que tal lugar não existia. Assim como foi o governo marxista do Lenin, Trotsky, do Stalin, como eles são marxistas, tem aquela coisa de que a religião é o ópio do povo, não existe religião, é só o materialismo. O materialismo é o que está aqui, que eu posso ver, que eu posso pegar. Você não ter religião, não existir o imanente, não existir o mundo das ideias, como diria o Platão, era só o que você podia ver ali, trabalhar, ir para casa e viver a tua vida. Então eles eram contra qualquer tipo de divindade, né? Qualquer mundo espiritual. Então vai colocar muito bem colocado, vai estar muito bem colocado aqui como se o Moisés fosse a pessoa religiosa, tentando mostrar que existe, né,
a religião e aqui os porcos como Estado que não querem que exista essa ideia de que os animais têm que ser colocados ali como religiosos e tal, tem que pensar que vai existir um paraíso. Em outro trecho ele está dizendo assim: ninguém acredita mais que o Garganta falando, né? Ninguém acredita mais que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Ele ficaria muito satisfeito em deixar que vocês tomassem suas decisões por si mesmos. Mas, às vezes, vocês poderiam tomar as decisões erradas, camaradas. Então, onde nós estaríamos? É aquela coisa, né? A gente adoraria que vocês pensassem por si mesmos, tomassem as próprias decisões, mas se vocês pensarem errado, né? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o governo está aqui para ajudar vocês, entendeu? Então, assim, mas o que seria o governo se não pessoas normais também? Então, por que não deixar a decisão com o povo se o governo também é feito de pessoas normais que integram o povo, né? Então, é aquela coisa, né? Vamos pensar por vocês, vamos fazer por vocês. É o Estado paternalista que vai fazer tudo. E outra ponta assim, com certeza, camaradas, vocês não querem a volta de Jones. Também tem o bode expiatório do Jones, né? Tipo, agora é muito melhor do que na época do Jones. Agora é o fazendeiro, né? Era o fazendeiro que era o humano. Não, agora é muito melhor. Toda hora que ele tava alguma coisa ruim, tinha uma reclamação, tinha uma dificuldade, passavam fome, passavam frio. Não, ó, tá ruim, mas era pior na época do Jones. Pensa nisso que ele pode voltar, ó, ele volta, hein? E tinha esse trecho que eu achei que realmente o Bola de Neve e o Jones eram pessoas que sempre eram culpadas por qualquer erro do governo. E outra parte vai dizer assim: além disso, Napoleão ordenou que as tulhas no depósito, quase vazias, fossem preenchidas quase à borda com areia, e então era coberto com o que restava de grãos e farinha grossa, por algum pretexto adequado. Whymper foi levado para o depósito e então espiou de esguelas as tulhas. Ele foi enganado e continuou a relatar ao mundo exterior que não havia falta de comida na fazenda dos bichos, que significa que eles encheram ali a parte de alimentos ali, né, do estoque de alimentos deles com areia, e mostraram para o mundo exterior, para as pessoas que iam lá visitar, que eles estavam bem. Olha, o nível da comida está lá no alto e tal. Eles aí repassavam, não, então assim, eles têm comido bastante, eles não estão passando fome não, tá dando tudo certo lá na fazenda dos bichos. Só que na realidade, cara, é tudo enganação. Como tem desinformação e enganação em todo regime, né? Em todo regime que seja ditatorial, autoritário. Então, cara, é isso. Essa é a minha ponderação sobre a Revolução dos Bichos. Isso aí, que ele querendo retratar aí a época dele, como foi a experiência que ele teve ali com contato com o regime do Stalin, do stalinismo, tá? E é isso, galera. Se você gostou dessa análise, por favor, dê um like aí. Comente aí se você já leu, se você não leu, se você gostou do que você leu. Se você não vai ler, cara, eu recomendo muito que você lê. Então vai fazer vai ser muito interessante para você e é um livro bem curtinho, tá? Então dá para você ler aí rapidinho. Beleza, galera? Então é isso. Peço muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fui!